Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. É, Estou passando aqui agora para resolver algumas questões inéditas que eu elaborei sobre o Estatuto Social da Codevasf, ok? Então, vocês que estão se preparando para esse concurso, eu vou estar trazendo aqui uma bateria de questões sobre essa parte da legislação que está prevista lá no edital, ok? Então, olha só, eu abri aqui o arquivo que eu baixei lá no site da própria Codevasf, do Estatuto atualizado aqui de 2024. Antes, eu gostaria de fazer uma análise aqui com vocês a respeito dos principais pontos, né, que pode vir a ser cobrado em prova. Quando a gente está estudando essa parte de legislação interna, é muito importante a gente ter algum direcionamento para a gente não se atentar a detalhes, né, que talvez não venha a ser cobrado em prova e deixar coisas essenciais de fora. Então, assim, quando a gente tem um olhar atento, já de análise de questões anteriores, de como vem sendo cobrança quando se trata dessa matéria, a gente consegue identificar alguns pontos que são de predileção das bancas para elaborar questões. E até mesmo tópicos que, quando a gente bate assim, vê que é de muita importância dentro do contexto daquela legislação, ok? Então, assim, só que em termos de análise do sumário do Estatuto Social, a gente consegue observar alguns desses pontos. Por exemplo, quando vocês observam tudo que tem a ver com composição, aqui, composição e competência dos órgãos, vai ser de muita importância dentro dessa leitura, certo? Competência e composição. Assim como essa parte também de eleição e posse, né? E também a parte que vocês possam encontrar sobre substituição, quando as hipóteses de substituição e quem substitui quem em determinado órgão. Isso é muito importante, ok? Então, tem várias informações relevantes, né? Porque a banca, na verdade, pode cobrar qualquer artigo em sua literalidade, que é o que normalmente cobra. É, Tem algumas situações de casos hipotéticos, sim, mas é sempre muito letra da lei, não vai fugir disso. Então, o que é que a gente faz? É um exercício de memorização desses principais tópicos, mas não uma leitura assim em vão. A gente faz, tenta fixar a partir de questões é, inéditas, né? No caso, como é muito difícil encontrar questões atualizadas e também questões anteriores sobre essa parte de legislação, a gente acaba elaborando questões para fixar melhor esse conteúdo, certo? Então, com a repetição e com a exposição de alguns casos hipotéticos, a gente vai fixando a matéria, ok? Então, vamos começar aqui uma bateria de questões sobre o Estatuto Social da Codevasf, ok? A gente já disponibilizou um vídeo falando sobre o regimento interno, então se você ainda não assistiu, eu convido que vocês assistam, tá aqui no canal, e a gente vai estar trazendo outros vídeos também sobre as demais legislações. Deixa aquele like, né? É importante para a gente possa produzir outros vídeos também e receber o feedback de vocês se estão gostando desse conteúdo ou não, se está ajudando a vocês, se está facilitando de alguma forma, que é a nossa finalidade. E então a gente precisa desse feedback, tá bem? Então vamos lá. Questão de número um diz o seguinte: a sede da Codevasf está localizada no Distrito Federal. Essa questão ela está correta, ok? Questão, questão número um, ela está correta, de acordo com o artigo 3º. Vamos verificar aqui o artigo 3º, que diz o seguinte: a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, terá sede e foro no Distrito Federal,
ok? Então, essa é a informação que a questão solicitou. Continuando aqui, ela vai trazer e atuação nas bacias hidrográficas estabelecidas na Lei 6.088 e poderá instalar e manter no país órgãos e setores de operação e representação. Essa informação aqui também é importante fixar, né? Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: o prazo de duração da Codevasf é de 50 anos, caso tenha atingido os objetivos disciplinados em seu estatuto. Gente, essa questão ela está errada. Questão de número 1, questão de número 2, errada. Errada porque não existe esse prazo, né? O que está mencionado na lei justamente é que a Codevasf, ela, é, ela tem um tempo de duração indeterminado. Olha só o que diz o artigo 4º, né, do Estatuto Social. Ela diz que o prazo de duração da Codevasf é indeterminado. Não tem um prazo para extinguir as suas atividades, ok? Então, é de caráter permanente, indeterminado. Então, não tem por que criar essa informação aqui, ok? Questão de número 3. Na elaboração e implementação de programas e projetos, a Codevasf deve atuar isoladamente, sem a necessidade de coordenação com outras instituições federais. Questão errada, né? Porque nesse caso ela não deverá atuar isoladamente, ela deve cooperar, né? Então, questão de número 3, o fundamento, vamos aqui, ó, artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que na elaboração e implementação de programas e projetos, a Codevasf atuará coordenadamente com outras instituições federais nas áreas coincidentes, a fim de garantir a unidade de orientação da política econômica e a eficiência dos investimentos públicos e privados, ok? Então, questão número 3, errada. Questão de número 4. A Codevasf pode atuar como agente do poder público, desempenhando funções de administração e fiscalização, por delegação dos órgãos competentes. Questão de número 4 é uma questão correta. Questão de número 4, questão correta. Olha só o fundamento aqui no parágrafo 2º do mesmo artigo, né? No exercício de suas atribuições, a Codevasf poderá atuar por delegação dos órgãos competentes como agente do poder público, desempenhando funções de administração e fiscalização, ok? Questão de número 5. Questão de número 5 diz que a Codevasf não tem autorização para participar do capital das empresas que promovem. Gente, essa questão ela está errada. Questão de número 5, questão errada, ok? Porque nesse caso ela tem sim essa autorização para participar do capital. Olha só o que vai estar aqui disciplinado no artigo 6º, inciso 1º. Gente, quando aqui, ó, compete a Codevasf, pode ler com bastante atenção esse artigo 6º, porque vai vir uma questão de prova, provavelmente, é, solicitando que vocês compreendam, que vocês saibam quais são as competências da Cordevasf, qual é o seu âmbito de atuação, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Isso é, assim, naturalmente, pode vir uma questão de prova nesse sentido, tá? Então, fiquem bastante atentos quando vem assim, compete, é atribuição de. É o que vai ser disciplinado nessa legislação, é competência. Então, você tem que saber cada órgão, né, dentro da estrutura e o que o próprio órgão, que a própria entidade que você está prestando concurso, que ela vai atuar, onde que ela vai atuar, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, né? O que está dentro da sua finalidade, dos seus objetivos, o que não. Então, isso é muito importante, essas informações reter, ok? Então,
Aqui, ó, no inciso primeiro, ele diz o seguinte, que compete à Codevasf estimular e orientar a iniciativa privada, promover a organização de empresas de produção, beneficiamento e industrialização de produtos primários e participar do capital dessas empresas, certo? Então, ela pode sim participar do capital dessas empresas que ela está promovendo, que ela está incentivando. Questão de número 6. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Codevasf e tem poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social da companhia. Gente, esse artigo, essa questão de número 6, o fundamento, o fundamento dela vai estar lá no artigo 16. Artigo 16, olha só. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Codevasf e será convocada e instalada na forma da lei, tendo poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social da Codevasf. Gente, isso aqui é muito importante, né? Porque vê só o que ocupa, o órgão máximo, né? Então, tudo que tem a ver com a Assembleia Geral, as suas competências, as suas atribuições, a composição, como é que se dá as suas reuniões, etc. Tudo que tem a ver com a Assembleia Geral é muito importante, né? Que ela está lá no topo da pirâmide, como sendo o órgão máximo, né, da empresa aí, certo? Da empresa pública. Então, questão de número 6 é uma questão correta. Questão número 6 correta. Questão número 7. As reuniões da Assembleia Geral serão dirigidas pelo presidente do Conselho de Administração da Codevasf ou por um substituto designado pelo próprio presidente do Conselho. Questão número 7 é uma questão correta, né? Questão número 7 correta. E o fundamento dela vai estar aqui no artigo 18, olha. As reuniões da Assembleia Geral serão dirigidas pelo presidente do Conselho de Administração da Codevasf ou por um substituto designado pelo próprio presidente do Conselho, ok? Então, questão número 7, uma questão correta. Questão de número 8. As Assembleias Gerais Ordinárias da Codevasf são realizadas uma vez por ano, nos 4 primeiros meses, após o encerramento de cada exercício social. Então, a questão do número 8, ela está correta. A questão do número 8, ela está correta. E o nosso fundamento vai ser aqui o artigo 19. Artigo 19, que diz o seguinte: as Assembleias Gerais serão realizadas ordinariamente, ou seja, de forma ordinária, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social para deliberar sobre matérias previstas em lei, ok? Então, até aqui, ele está falando das assembleias gerais de forma ordinária, né? De forma ordinária. E, extraordinariamente, outro trecho, está se referindo às assembleias gerais extraordinárias, a qualquer tempo, sobre matérias de interesse social e sempre que a legislação ou as disposições desse estatuto exigirem, ok? Então, sendo assim, a nossa questão de número 8, ela está correta, certo? Questão número 8, ela está falando aqui sobre as Assembleias Gerais Ordinárias. Ordinárias, está correto. Questão de número 9. Questão de número 9 fala que, durante as reuniões da Assembleia Geral, podem ser tratados assuntos não incluídos nos editais de convocação, desde que sejam de interesse geral. Essa questão de número 9, ela está errada. Questão de número 9, ela está errada. Ao fundamento aqui no artigo 20, ó. Nas reuniões da Assembleia Geral, será tratado única e exclusivamente o objeto declarado nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de outros assuntos. Gente, veja que tem uma negativa, né? Quando tem uma exceção, digamos, quando se tem uma negativa,
É muito importante a gente ficar atento porque vai vir provavelmente uma questão de prova que pode modificar e trazer fazer uma questão errada e a gente acabar caindo numa pegadinha, né? Então, questão de número 9 ela está errada. Errada, ok? Então, deixa eu só retirar aqui. É errada. Seria isso que eu queria fazer. Ah, e a questão número 10 aqui, para encerrar essa bateria de questões, fala que as Assembleias Gerais Extraordinárias podem ser realizadas a qualquer tempo sobre matérias de interesse social e sempre que a legislação ou as disposições do Estatuto o exigirem. Gente, foi o que a gente acabou de ler na questão anterior, né? Na verdade, na questão de número 8, que tratou sobre as reuniões ordinárias, a gente acabou falando sobre essa, né? Vamos aqui, ó, que se trata do final do artigo 19. Finalzinho do artigo 19 fala das Assembleias Gerais Extraordinárias e que ela realmente pode ser realizada a qualquer tempo, sobre matérias de interesse social e sempre que a legislação ou as disposições desse estatuto o exigirem, ok? Então, a gente finalizou aqui uma bateria de questões para vocês se situar um pouco aí, conforme o Estatuto Social da Codevasf, certo? É muito importante essa legislação, porque, ao mesmo tempo que é difícil inicialmente de estudar, se tornam questões fáceis de prova, porque são literalidades. Então, assim, se você estuda, você acaba acertando essas questões, né? Se você estuda, se você consegue fixar essas informações, se você encontra um método que te auxilie a fixar essas informações, você acaba gabaritando essas questões que se tornam fáceis ou mediana na hora da prova. Não são questões difíceis, né? Então, é muito importante vocês terem essa leitura atenta da legislação, fazer seus próprios resumos, às vezes, fazer muitas questões, estudar por métodos ativos, né, que vai estimular a sua memória. Não por videoaulas, coisas assim, mas que não vai, ou uma leitura muito passiva da lei, né, que só você vai estar repetindo, repetindo e não fixa nada. Eu já errei muito ao estudar essa parte de legislações específicas para concurso, porque eu acabava estudando, lendo e relendo várias vezes, e não era uma leitura de formativa. Então, quando você consegue estudar essas legislações específicas de um modo ativo, né, da sua memória, na hora da prova vai se tornar questões muito fáceis de gabaritar. Então, aqui minha dica é que vocês leiam, né, comece desde já a fazer uma leitura atenta para não perder questões de prova. Deixe para perder questão de prova né, na matéria específica, que é muito difícil, que vai vir uma questão assim cabeluda, você deixa para perder lá. Mas aqui são questões fáceis, quando a gente está bem orientado a gabaritar, a estudar de maneira assim mais direcionada. Vocês vão perceber que as questões se tornam fáceis. Agora, se você não estuda, né, toda a questão realmente vai ser difícil. Mas assim, eu desejo que vocês se mantenham focados. Eu desejo que vocês tenham disciplina nesse processo, né, de reta final de estudos e, e pode contar comigo aqui para tentar facilitar esse caminho, né, de aprendizagem da legislação interna, ok? Então, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.